Iniciamos o tópico 2 de introdução à macroeconomia. Vamos começar com os agregados macroeconômicos, entender quais são os principais desses agregados e na aula de hoje, basicamente, vamos analisar as diferentes óticas para calcular o produto interno bruto, que é o principal agregado macroeconômico. Por que o produto interno bruto é o principal agregado macroeconômico? Porque é a medida mais precisa que os economistas têm para medir tanto o tamanho de uma economia, como também como essa economia evolui ao longo do tempo. E o produto é uma boa medida para analisar qual é o nível de bem-estar de uma população. Então, por isso que é tão importante na macroeconomia. Como definimos o produto interno bruto? Então, esse produto é o valor total da produção de bens e serviços finais de um país em um período determinado de tempo. Então, por que bens e serviços finais? Porque a gente quer evitar a duplicação de certos bens que são produzidos. Então, só olhamos para os produtos finais. Então, por exemplo, um carro que é produzido em um determinado ano tem alguns insumos, como por exemplo aço, e o aço, por sua vez, é produzido com minério. Se eu contabilizo o minério, o aço e o carro, estou duplicando esses insumos que já estão inseridos dentro daquele bem final. Então, por isso que geralmente analisamos o produto pela soma de todos os bens e serviços finais que são produzidos em uma determinada economia, em um determinado país e em um período de tempo determinado, que geralmente é medido ou em um ano ou em um trimestre. Como medimos esse produto interno bruto? Basicamente, temos três formas de medir. Então, a primeira é chamada de ótica da demanda agregada, que olha basicamente qual é o destino final dos bens e serviços que são produzidos na economia. Então, nessa ótica, e se a gente considera uma economia fechada, poderíamos então separar essa demanda agregada entre consumo das famílias, investimento das empresas e o gasto público. Então, esses seriam os três grandes componentes da demanda agregada que vão absorver todos os bens e serviços finais que são produzidos na nossa economia. Outra forma de analisar é a chamada ótica do produto, que vai olhar para a soma do valor adicionado, tirando todos os consumos intermediários que são utilizados dentro das produções das empresas. E por último, a ótica da renda, que vai fazer o quê? Vai somar esse produto a partir das remunerações recebidas por todos os fatores produtivos, como por exemplo os salários dos trabalhadores, o lucro das empresas. Então vamos ver um exemplo para analisar essas três formas de fazer esse cálculo. Então, vamos pensar uma economia que tem três empresas em três setores diferentes. Então, vejam só, a primeira empresa é uma empresa de colheita. Podemos pensar uma empresa de colheita de trigo, tá? Então, esse seria o primeiro setor. O segundo setor é uma empresa produtora de farinha. E o terceiro seria uma padaria, tá? Então, essa seria a nossa economia hipotética. Então, vejam só, para cada uma dessas economias, eu tenho diferentes contas, tá? Então, a renda, que é a renda percebida por essa empresa, então essa empresa obtém a sua renda basicamente de quê? De vender o trigo que ela vai coletar, tá? A empresa de farinha, a mesma coisa, tem uma renda e tem também compras de insumos, tá? E paga salários, aluguéis e lucros. E assim sucessivamente para cada uma das três empresas ou setores da nossa economia. Então vamos lá, vamos com a primeira ótica para calcular esse produto, que é a ótica da demanda agregada. Então, nesse caso, basicamente, eu estou somando os bens e serviços finais produzidos nessa economia. Nessa economia, só é produzido como bem final o produto da padaria, os pães. Tá? Então, a renda de R$ 510 vai ser o valor do produto dessa economia, tá? Porque são os bens e serviços finais, certo?
segunda forma de calcular o produto. A segunda forma é a ótica do valor adicionado ou também chamada de ótica do produto, tá? Então, nesse caso, como vou fazer o meu cálculo? Eu vou considerar o valor adicionado, tá? Que é igual a quê? Ao valor bruto de produção de todos os diferentes setores, menos todos os consumos intermediários. Então, vamos ver como seria no nosso exemplo. Vamos primeiro para a empresa de colheita. Ela tem um valor bruto de produção, que é a renda aqui, de R$200, tá? E não tem consumo intermediário. Vejam que eu não tenho aqui compras de insumos, tá? Então, essa empresa vai ter um consumo intermediário igual a zero e um valor adicionado de R$200. A empresa de farinha, eu vou ter um valor bruto de produção, que é essa renda aqui, de R$370, e ela tem um consumo intermediário de R$200, que são essas compras. Essas compras são, na verdade, a compra de trigo que essa empresa de farinha faz da empresa de colheita, tá? Então, a empresa de farinha, R$370 de valor bruto de produção, menos o consumo intermediário, que é o trigo que compra da empresa de colheita, valor adicionado, R$170. Por último, temos a padaria. Essa padaria tem uma renda de R$510, que são aqueles bens finais que ela vende para os consumidores, por exemplo, tá? Então, aqui teríamos só um fator ou uma variável de absorção da produção, que é o consumo. Então, a padaria tem um valor bruto de produção de R$510 e ela compra farinha da empresa de farinha por R$370. Esse é o seu consumo intermediário. Consequentemente, o valor adicionado é R$140. Agora eu posso somar o valor adicionado pelas três empresas ou três setores da economia e vou obter a soma do valor adicionado, que é 510. É o mesmo resultado que a gente obteve pela ótica da demanda agregada. Para finalizar, a gente tem a ótica da renda. Como a gente deu o conceito, é a soma de todas as remunerações recebidas nessa economia. Então, vamos a ver. Eu tenho trabalhadores, empresários e arrendatários. Os trabalhadores cobram salários. No setor de colheita, temos R$40 de salários. No setor de farinha, temos R$100 de salários. E no setor de padaria, R$40 de salário. Somamos todos os salários percebidos pelos trabalhadores, R$180. Os empresários vão obter um pagamento pelo seu fator de produção, que podemos pensar que é o capital, tá? Suas fábricas, máquinas e equipamentos, que são os lucros. Então, na empresa de colheita temos R$40 de lucro, na empresa de farinha temos R$1 e na padaria temos R$100 de lucro, total 221. E para finalizar, os arrendatários, podemos pensar que eles são donos, tá, da terra ou das fábricas, por exemplo, tá? E eles alugam para os empresários. Então vejam só, a empresa de colheita paga R$40 de aluguel, a empresa de farinha 69 e a padaria não paga aluguel, tá? No total temos R$109. Então, se a gente soma a renda total da economia, dessa economia hipotética, então salários, lucros e aluguéis, a gente vai ter um total de R$510, que, como a gente viu, é o mesmo valor obtido pelas outras duas óticas. Então, aqui tem um resumo das três diferentes óticas, tá? Eu só queria mostrar aqui o seguinte, tá? Ótica da produção não muda em nada do que a gente viu. Basicamente, é analisar o valor adicionado, que vai ser igual ao valor bruto de produção menos consumos intermediários. O produto vai ser o quê? A somatória do valor agregado. A ótica da demanda agregada, a gente vê como uma ótica de absorção, tá?
Por quê? Porque tudo que é produzido é absorvido ou para consumo ou para investimento, quando a gente está considerando uma empresa sem governo e sem setor externo. Daqui a pouquinho vamos saber o que acontece quando consideramos esses outros dois setores. Mas aqui tem uma definição importante. O investimento é a formação bruta de capital, tá? E quando a gente tenta ver em forma mais desagregada essa formação de capital, a gente tem dois componentes, tá? O primeiro componente é a formação bruta de capital fixo, tá? Então, aí sim teríamos todas as fábricas que são construídas, material de transporte, como por exemplo caminhões, máquinas e equipamentos da fábrica. Então, tudo isso faz parte da formação bruta de capital fixo. Mas a gente também tem dentro desse grande componente que é o investimento ou formação bruta de capital, a variação de estoques. Que seria a variação de estoques? Vamos a pensar uma empresa que produz um certo bem e em um determinado ano ou em um determinado trimestre, ela não vende tudo o que ela produz, tá? Então, parte dessa produção vai ficar dentro da empresa como um estoque. Então, esse estoque que essa empresa tem vai ser considerada também investimento, tá? Então, essa variação de estoque pode ser positiva ou negativa. Se é positiva, esse investimento vai ser incrementado pelo estoque que essa empresa tem. Se essa variação de estoque é negativa, vamos a ter uma diminuição desse investimento, tá? Outra coisa importante, eu defini aqui investimento como formação bruta de capital, tá? Que seria a formação líquida de capital, que a gente vai ver em alguns casos. Eu vou estar diminuindo esse investimento pela depreciação dos bens de capital. O que significa isso? Vamos a pensar uma empresa que compra uma máquina. Essa máquina tem uma vida útil de 5 anos. Então, todo ano, essa máquina vai se depreciar 20%. Então, esse investimento, o investimento líquido, vai diminuir 20%, porque a máquina que essa empresa tem está se depreciando, tá? Então, podemos pensar como um desinvestimento, tá? Certo, então, nessa visão mais ampla do investimento, a demanda agregada agora vai ser igual a consumo das famílias mais o investimento que podemos considerar como a formação bruta de capital fixo mais variação de estoques, tá? E por último, a ótica da renda, que como vimos é a somatória da remuneração de todos os fatores de produção, tá? Então, salários dos trabalhadores, aluguéis que as empresas pagam para os donos desses terrenos ou terra ou fábricas e os lucros das empresas. Então, uma questão importante das 3 óticas de cálculo do produto, como a gente viu, os resultados vão ser iguais, ou seja, a gente tem uma identidade entre demanda agregada, tá? Que mostra basicamente como o valor de todos os bens finais produzidos se distribui entre os diferentes atores econômicos, as famílias com consumo, as empresas com o investimento, e quando a gente tem setor público e setor externo, também entrariam dentro dessa demanda agregada. Essa demanda agregada vai ser igual também ao valor adicionado em cada unidade produtiva. Então, é uma identidade. E também vai ser igual a todas as remunerações pagas aos fatores de produção, tá? Então, é muito importante essa identidade. Por quê? Porque a partir dessas identidades podemos chegar a uma identidade muito importante na macroeconomia, que é a igualdade entre investimento e poupança. Como chegamos a essa identidade? Então, vamos a partir de 2 agregados macroeconômicos. O primeiro é aquele que mostra a absorção interna da produção. Então, a gente chegou à conclusão de que a demanda agregada ia ser igual a consumo mais investimento.
Se a gente olha desde uma perspectiva de renda, tá? Então vamos pensar assim, todas as famílias da economia, tá? Ou todos os indivíduos da economia vão obter uma renda, tá? Como falamos, salários, lucros, aluguéis. Essa renda tem dois possíveis destinos dentro da família. Ou essa renda é consumida, ou essa renda é poupada. Então, o S aqui significa poupança. Então, o segundo agregado macro está mostrando o seguinte: a renda da economia vai ser igual a consumo ou poupança, a soma dos dois, tá? E a gente viu que a demanda agregada é igual à renda, tá? É uma identidade contábil, é verdadeiro, é uma identidade, sempre são iguais, tá? Demanda agregada é igual à renda. Podemos dizer então que consumo mais investimento, que vem da demanda agregada, vai ser igual a consumo mais poupança. Se simplificamos aqui, sabemos que o consumo, a gente pode cortar esse consumo, tá? Porque se diminuirmos dos dois lados o consumo, desapareceria o consumo do lado esquerdo e do lado direito. Consequentemente, a identidade nos mostra que, dado que a demanda agregada é igual à renda, eu vou ter uma igualdade entre investimento e poupança na economia. Ou seja, tudo que é poupado vai ser investido. Certo, o que acontece se adicionamos o governo nessa economia? Então, quando adicionamos o governo, a gente tem que considerar duas coisas. Por um lado, que esse governo tem receitas, tá? E por outro lado, que esse governo tem gastos. Pelo lado da receita, a receita do governo vem de várias fontes. Então, por um lado, temos os impostos, que podem ser diretos ou indiretos. A gente tem contribuições sociais e taxas. Então, todos esses componentes são parte da receita do governo. Além disso, esse governo tem outras receitas, tá? Que podem vir, por exemplo, de empresas públicas. E essa receita, que é a receita bruta, vai ser diminuída pelas transferências que o governo faz e pelos subsídios que esse governo outorga, por exemplo, a empresas ou a famílias, tá? Então, essa vai ser a receita líquida do governo. Uma vez que a gente considera essa receita líquida, podemos fazer uma diferenciação no PIB, tá? No produto de uma economia, que pode ser a preços de mercado ou a custo de fatores. Geralmente consideramos, quando olhamos para o produto interno bruto, estamos considerando esse produto a preços de mercado. Mas o que seria esse produto a preços de mercado? Basicamente seria o produto a custos de fatores, incrementando esse produto pelos impostos indiretos que as famílias e empresas pagam, e diminuindo os subsídios. Então, uma vez que fazemos esse ajuste, obtemos o PIB a preços de mercado. Certo? Como muda a minha identidade quando eu estou considerando o governo? Muda de duas formas. Primeira mudança, a demanda agregada agora vai ter um novo componente, que é esse X aqui, de absorção da produção. Tá? Então, agora a demanda agregada vai ser igual a consumo, mais investimento, mais gasto público. Tudo o que é produzido na economia, se essa economia é fechada, vai ser exaurido pelo consumo da família, pelo investimento das empresas e pelo gasto público. Pelo lado da renda, a gente tem mais um componente, que são os impostos, tá? Que é a renda do governo, tá? E aí, podemos igualar novamente a demanda agregada com a renda, simplificamos o consumo e chegamos à seguinte identidade, tá? Poupança das famílias mais arrecadação de impostos vai ser igual a investimento mais gasto público. Vejam só, se a gente junta, né, as duas variáveis relacionadas a governo, arrecadação e gasto, tá? Eu vou ter o seguinte: o que o governo arrecada menos o gasto público vai ser igual a uma poupança do governo.
Essa poupança pode ser positiva, se o governo arrecada mais do que gasta, ou pode ser negativa, como é atualmente, e a gente tem um déficit público, tá? E essa igualdade é importante pelo seguinte, porque agora eu tenho a minha identidade que fica da seguinte maneira: poupança privada mais, que é o S, né? Mais a poupança pública vai ser igual a investimento. Então, se eu tenho um déficit aqui no S, na poupança pública, isso significa que parte do que é poupado pela população, em lugar de financiar investimento, vai estar financiando o déficit público, tá? Então, a minha identidade é modificada por causa desse resultado público. Por último, para finalizar, a gente vai incluir o setor externo, tá? Então, vejam só, eu tinha que a absorção interna estava relacionada a consumo, investimento e gasto público. Agora eu tenho um novo componente, que é o X, que significa exportações, menos o M, que significa importações. Então, isso aqui, o X menos o M, é basicamente o resultado da minha balança comercial. O que me está dizendo esse X menos M ou exportações líquidas? Está dizendo o seguinte: se o meu país exporta mais do que importa, eu tenho um superávit comercial, tá? E parte do que é produzido está sendo absorvido pelos estrangeiros, tá? Agora, se eu tenho um déficit comercial, está acontecendo o contrário. Parte da minha absorção interna é uma absorção realizada com bens importados de países estrangeiros, certo? Agora, pelo lado da renda, a gente também tem que considerar rendas que são recebidas ou enviadas para o estrangeiro. Então, por exemplo, uma empresa estrangeira que está operando no Brasil vai obter lucros no Brasil e vai enviar esses lucros para o país onde está a sede da empresa. Então, eu teria uma renda, tá? Que é enviada para o estrangeiro. E a mesma coisa acontece com brasileiros que, por exemplo, trabalham no estrangeiro e enviam parte do seu salário para o nosso país. Então, é uma renda recebida do estrangeiro. Então, na renda, a gente vai considerar como antes consumo, poupança, pagamento de impostos e agora as rendas líquidas enviadas ou recebidas do exterior. Novamente, esse resultado pode ser positivo ou negativo, tá? Quando eu igualo as duas os dois agregados, demanda agregada e renda, tá? Simplifico tirando o consumo, eu vou obter uma nova identidade entre poupança e investimento, mas vejam só, agora a poupança vai ser o S, que é a poupança privada, a poupança pública, que é o T, arrecadação menos o gasto público, a poupança externa, que é a soma das exportações líquidas, mais as rendas líquidas enviadas ou recebidas do exterior, tá? Então, agora eu tenho 3 fontes de poupança, ou déficit também, né? Porque tanto o setor público quanto o setor externo podem estar gerando um déficit, e vou igualar isso ao investimento, tá? E aí, lembrando que o investimento, a gente falou só sobre investimento privado, mas ele pode ser público também. Para finalizar, eu gostaria de introduzir um conceito que é o Produto Nacional Bruto, tá? Que está considerando justamente que tipo de fatores de produção eu estou considerando para fazer o meu cálculo de produto, tá? Então, no caso do Produto Nacional, estou considerando a produção cuja renda é de propriedade de residentes do país doméstico, independentemente de se essa renda foi gerada aqui ou em outro país, tá? Então, por exemplo, se eu tenho muitas empresas brasileiras, ou em proporção maior, empresas brasileiras que estão
enviando lucros de países estrangeiros para o Brasil, tá? Que as empresas estrangeiras estão tirando lucros do Brasil para o estrangeiro, eu vou ter um produto bruto nacional que é maior ao PIB. Por quê? Porque eu tenho uma renda líquida recebida do exterior que é maior que a renda líquida enviada para o estrangeiro, tá? Então, o Produto Nacional Bruto está considerando o PIB e está diminuindo a renda líquida enviada ao exterior se eu tenho uma maior renda líquida enviada ao exterior, ou está somando a renda líquida recebida do exterior se ela é maior que a enviada ao exterior, tá? Então, na medida em que a renda líquida recebida é maior que a enviada, eu vou ter um Produto Nacional Bruto maior que o produto. Então, agora vamos fazer um exercício. Então, aqui nessa tabela temos diferentes contas, mais parecidas com contas reais, com os nomes reais, tá? Que é aquele exemplo da padaria, a empresa de colheita e a empresa de farinha. Então, vejam que tem diferentes contas: produção a preços básicos, consumo intermediário, que é toda a compra de insumos das empresas, consumo das famílias, administrações públicas, enfim, diferentes contas. Então, vamos fazer o seguinte: vamos a tentar calcular, de acordo às diferentes óticas, qual é o produto dessa economia. Então, podemos começar com a ótica do valor adicionado, que foi a primeira, a ótica do produto ou valor adicionado. Então, vejam só. Aqui a gente tem uma produção a preços básicos, tá? Que vai ser o valor bruto de produção. Então, valor bruto de produção menos o consumo intermediário. E a gente vai ter que considerar aqui também os impostos. Por quê? Lembram que a gente viu que o PIB sempre é calculado a preço de mercado, tá? Então, aqui a gente tem a produção a preço básico. Então, o meu valor bruto de produção está a preços básicos. Então, desde esse conceito de valor adicionado, eu vou considerar o valor bruto de produção menos o consumo intermediário mais os impostos sobre os produtos. Tá, então o valor bruto da produção é 111, o consumo intermediário é 58, e para calcular o meu valor adicionado ou produto a preço de mercado, eu vou estar somando aqui os impostos sobre produtos que são iguais a 7. O meu resultado vai ser igual a 60. Então, esse seria a primeira forma de calcular. Podemos colocar aqui o número 1. A segunda forma de calcular vai ser o cálculo da demanda agregada, tá? Que tenho dentro da demanda agregada? Eu vou ter primeiro consumo das famílias, tá? Então, consumo das famílias mais. Eu tenho também aqui, ó, formação bruta de capital fixo. Lembram que isso aí, a remuneração, a formação bruta de capital fixo era o meu investimento, tá? Então, vou ter consumo mais investimento. Além disso, eu vou ter gasto público, porque vejam só que eu tenho consumo das administrações públicas. Então, também eu tenho o X. Então, eu tenho 3 componentes por enquanto: consumo, investimento e gasto público. E vejam que aqui eu tenho também exportações de bens e serviços e importações. Então, com isso, eu vou calcular mais
exportações menos importações, que vai ser o meu resultado externo e que também forma parte da minha demanda agregada. Então, demanda agregada vai ser consumo, que é 36, mais investimento, que é 12, mais, que mais? O consumo das administrações públicas, que é 11, tá? Mais as exportações líquidas, que são 5 menos 4, igual a 1. Isso vai ser igual, então, a 60 também. 36 mais 24. E por último, a gente tem a renda, né? Então, renda da economia, que é aquele Y. E eu tenho o que de renda aqui? Eu tenho, vamos lá, remuneração dos assalariados, ó. Salários. Então, salários, 29, mais. Tenho excedente operacional bruto, logo após a remuneração, que o excedente operacional bruto não é outra coisa que o lucro das empresas, 23. E lembram que dentro da renda eu tinha também os impostos, mas quais impostos? Os impostos sobre atividades, nesse caso, tá? Que vão estar sendo considerados. Esse 8 aqui. Tá? Somando no total 60. Tá? Então, esse 60 está vindo das remunerações mais excedente operacional bruto mais impostos. Então, na lista de exercícios, vocês vão ter alguns outros exercícios desse tipo, tá? Com contas reais, para que já se acostumem, né, ao nome das contas, contas nacionais. Eu agradeço muito pela atenção e até a próxima.